Em uma era de trevas na ciência, surgiu um gigante do iluminismo, Linneu. Linneu era como um astro do rock. A missão de um homem transformou o mundo. Há grandes cientistas como Galileu, Newton e Linneu pertencem à mesma categoria. Está entre os maiores cientistas que já existiram. Ele foi um grande evolucionista, um dos mais importantes que já surgiram. Linneu abriu caminho para Charles Darwin. Linneu acendeu uma chama que arde até hoje. A maioria das pessoas se interessa muito por sexo. Eu acho que ele tinha certa obsessão por isso. Se um aluno meu olha para uma planta e desenha uma mulher nua, ou ele ficou tempo demais na floresta, ou vê as plantas de uma forma bem diferente. Linneu, a força da natureza. Distribuição de DAC. O nascimento de Carl Linneu, há 300 anos, na pequena aldeia sueca de Roswood, foi um acontecimento bem mais importante do que se poderia imaginar. O próprio Linneu descreve isso de seu jeito pouco humilde. Um grande homem saiu de uma pequena cabana e o mundo nunca mais seria o mesmo. Linneu tem uma missão: pôr ordem no mundo que o rodeia. Sua visão é clara e sua paixão contagiante. Quando ele terminar, os biólogos, zoólogos e botânicos do mundo todo finalmente usarão uma linguagem comum e a natureza terá uma classificação sistemática, coisa que ninguém havia tentado desde os tempos de Aristóteles, 2000 anos antes. Filho mais velho de um presbítero, espera-se que o jovem Carl siga os passos do pai. Mas o jovem tem outros planos. Seu amor pelo mundo natural será seu ingresso para o êxito. Talvez sua origem rural tenha despertado nele o amor pela natureza. Seu avô era um simples agricultor, bem distante do nobre e mundialmente aclamado professor que o jovem Carl se tornaria. No entanto, sua trajetória não é fácil. Quando criança, Carl mostra enorme interesse pelas plantas e, de acordo com seus pais, talvez um pouco exagerado. Eles fazem tudo o que podem para estimulá-lo a estudar teologia. Então, mandam Carl estudar numa escola de Vakur, conhecida por sua disciplina acadêmica. Os severos professores não gostam do fato de o jovem gostar mais de passear ao ar livre do que ficar sentado na sala de aula. Notas ruins e um futuro acadêmico incerto estão pela frente. Carl quer ser médico, profissão que significa intensos estudos botânicos, já que grande parte da medicina se baseia em plantas. Em seu diário, ele escreve que seus professores quase não acreditam que ele vá obter algum sucesso. Com grande decepção, seus pais percebem que o filho não seguirá a vida religiosa nem entrará no negócio da família. Carl segue um rumo diferente. Ele vê sua chance de estudar plantas e, ainda jovem, faz anotações em seu diário sobre o desejo de ser médico, uma educação que depende muito de estudos botânicos. Carl tem uma missão. Desde bem cedo, Linneu percebeu que era preciso dar nome a tudo, a todas as plantas, a todos os animais. Decidiu dar um nome específico a cada organismo. Isso era muito importante porque, assim, o mesmo nome poderia ser usado por qualquer biólogo no mundo todo.
Embora Linneu comece sua educação superior em Lund, na Suécia, seu verdadeiro objetivo é a universidade, em Uppsala, onde ele sabe que pode realizar maiores avanços. A Suécia da época é um país pobre. A guerra e a peste tiraram muitas vidas e a população é composta principalmente de mulheres, crianças e velhos. A agricultura é a principal atividade econômica e é necessário algo novo. Enquanto outros países estão colonizando o Novo Mundo e a África, a Suécia não toma parte nessa aventura. O governo quer saber quais recursos naturais existem dentro dos limites do próprio país e pede um inventário. Linneu recebe essa incumbência. Partindo em sua primeira viagem de pesquisa, ele segue para a Lapônia, no extremo norte da Suécia. Talvez ouro, prata e ferro estejam esperando para serem descobertos nessa parte ainda totalmente inexplorada do país. Isso cativa Linneu e seus empregadores, e ele segue sozinho. Ele tem 25 anos e está feliz. É primavera e a natureza está explodindo em um ressurgimento de vida. Mas o caminho à frente será difícil. A estrada fica pior a cada quilômetro. Minha vida corre risco enquanto eu tropeço em cada pedra. Ele continua a pé, enfrentando chuva e vento. Perde-se e fica vagando até ir parar em uma aldeia do povo Sami, ou Lapão, onde encontra abrigo. Linneu faz anotações e desenha tudo o que vê no seu diário de viagem. Mas quando Carl Linneu vê o sol da meia-noite pela primeira vez, fica sem fala. Assim que cheguei ao cume da montanha, eu voltei à vida. Com as forças renovadas, ele segue viagem. Acho que seu maior feito foi caminhar de Kvikkjork para Stolo, cruzando o riacho da montanha. Isso é um perigo mortal até hoje. E havia lobos, ursos e linces. Eu ouvi histórias na minha infância que diziam que até mesmo no século XX, crianças desapareceram e foram devoradas por lobos ou ursos. As anotações e desenhos feitos por Linneu em seu diário de viagem acabariam sendo publicadas em seu trabalho Flora Lapônica. Linneu encontrou um povo indígena, assim como a flora da montanha, que, pelo que sei, nenhum cientista tinha visto antes. Ele escreveu em seu diário que não sabia se estava na Ásia ou na África, porque tanto o solo quanto as plantas eram completamente desconhecidos para ele. Eu me lembro do meu avô me dizer que na encosta de uma montanha, Linneu encontrou uma flor encantadora. Ele gostou tanto da flor que deu seu próprio nome a ela, Linnea. Ele se sentia tão pequeno e encantador quanto essa flor. A viagem à Lapônia é longa, dura 5 meses.
Mas fica mais longa ainda quando, mais tarde, ele escreve sobre ela, gabando-se. Afinal, quem podia contestá-lo? Ele escreveu o diário, mas nunca o publicou. Nunca foi publicado. O motivo foi que não havia dinheiro para isso. Embora o diário nunca tenha sido publicado, permanece preservado para a posteridade. Em todo o diário, há inúmeras ilustrações das coisas que ele encontrou na viagem. Flores, animais, pessoas, tudo. E este desenho é especialmente interessante. É a planta Andrômeda e a figura mítica de Andrômeda ameaçada pelo dragão. Veja que no desenho da planta há uma pequena salamandra que a ameaça, ali embaixo. É um belo desenho. Threatening it at the bottom there. That's rather a nice picture. Satisfeito com seu trabalho, Linneu volta para casa depois de ter encontrado muitas plantas, aves e animais. Ele acredita que montanhas de ferro e florestas virgens podem tornar a Suécia rica. Ele tem razão. No século XVIII, os economistas tinham um interesse muito grande em tirar tudo o que pudessem da Suécia. E parte da Lapônia fazia parte da Suécia. E era possível haver muitas coisas que poderiam ser exploradas e renderiam dinheiro. Os empregadores de Linneu ficam tão felizes com seu trabalho que o enviam de novo. Carl faz muitas outras expedições para o governo da Suécia. Em uma dessas viagens, ele se apaixona pelos lindos prados do oeste e aproveita com prazer a generosidade da natureza. Dos prados do oeste ao urzal do leste, os prados assemelham-se a jardins e tornam essa região mais agradável do que qualquer outra na Suécia. Com um caminho muito difícil para seu cavalo, Linneu anda até ao alto de uma colina. Lá chegando, seu ânimo se eleva ao olhar o lago Vänern lá embaixo. Acho que Linneu via a natureza como um recurso. E o tipo de natureza que ele descreve é, em grande parte, paisagem cultivada. E, de repente, vê os prados da floresta, uma paisagem muito típica da Suécia do século XVIII. Ele considera essa paisagem extraordinariamente bela. Prados recriados como os de Risserud são simplesmente fabulosos, mas não são selvagens. Atualmente, há uma pequena mudança de perspectiva. Não olhamos mais para as montanhas, mas olhamos para os vales e as paisagens cultivadas, principalmente se estão ameaçadas. Em Svanesund, na costa oeste, Linneu vê uma coisa incomum. Pequenos orifícios na areia submersa da praia. A curiosidade o leva a entrar na água fria. Minha curiosidade me levou a ir descobrir que tipo de vermes faziam tais orifícios. Os orifícios aparecem em pares. Ele então enfia seu cachimbo em um deles. Depois tenta com a espada. Para sua surpresa, encontra um mexilhão comestível. A notícia dessa nova fonte de proteína será bem recebida por seus patrocinadores e por famílias pobres e famintas. No total, Linneu faz 6 expedições de pesquisa por toda a Suécia durante sua carreira, de norte a sul. Durante sua viagem a Dalecarlia, apaixona-se pela natureza do local, como sempre, mas também pela encantadora Sara Lisa.
Vestido segundo a tradição do povo Sami, ou Lapão, Carl pede Sarah Lisa em casamento. Francamente, como ela poderia resistir? O pai da moça não se impressiona muito facilmente. Para ser merecedor de sua filha, o Dr. Johann Maurice espera que Carl possa sustentá-la, termine seu doutorado e se torne um homem bem conceituado. Mas o doutorado em medicina só pode ser obtido na Holanda. Então, Linneu parte para os Países Baixos. Ele foi para a Holanda e encantou todo mundo. Conseguiu pessoas para custear a impressão de seus trabalhos. Quer dizer, ele devia ser extremamente carismático. As pessoas ficavam fascinadas por ele. Seu carisma pessoal é intenso e muitos escrevem sobre o brilho de seus olhos castanhos. Ele causa uma impressão e tanto. Na Holanda, Linneu começa a publicar livros. Trabalha dia e noite, prática que manterá pelo resto da vida. Suas coleções de diferentes partes do mundo são provas disso. Depois de obter o doutorado, ele volta para Estocolmo, pronto para trabalhar. Naquele tempo, os pacientes são muitos e os remédios implacáveis. Se a doença é ruim, a cura é pior. Ele trabalhou com todas as doenças que eram comuns na época. E as doenças comuns na Suécia do século XVIII são as mesmas que você encontra hoje nos países em desenvolvimento. Uma dessas doenças era a sífilis. Ele a curava dizendo de uma forma bem rude: bebam um quarto de vinho Rianic, que é vinho branco, todos os dias, por 14 dias, e todos ficarão curados, disse ele. E isso mostra o que um médico pode fazer se tem muito carisma. A prática médica de Linneu em Estocolmo é muito bem sucedida. E com seu doutorado em medicina, ele satisfaz o sogro e se casa com Sarah Lisa. Carl agora concentra sua mente perspicaz em seus estudos acadêmicos em Uppsala. Tem agora 34 anos e já é professor de medicina. Depois de algumas manobras estratégicas, ele também consegue o cargo de professor universitário de botânica que há tanto desejava. Finalmente, as peças do quebra-cabeça de sua vida estão se encaixando. Eu sou o Paul Cox, sou etnobotânico e diretor do Instituto de Etnomedicina em Jackson Hole, Wyoming. Antes de Linneu começar a dar aulas aqui, quando ainda estudava, havia formalmente entre 10 e 15 alunos. Quando começou a dar aulas, 80, 90 alunos lotavam o lugar. Linneu era entusiasmado, emocionante, intrigante. Ele era mágico. Linneu era um professor notável, era muito popular entre os alunos, tinha muitos alunos, não só da área de medicina. Inicialmente, ele deveria ensinar os da área médica, mas era muito popular entre todos os estudantes de Uppsala. E acho que um dos motivos é que muitos professores daquela época liam em voz alta o livro que havia escrito. Mas penso que Linneu apresentava a matéria de uma maneira muito vívida e convidativa. Ele se entusiasmava muito com isso. E também levava os alunos para passeios nos arredores de Uppsala. E essas excursões botânicas eram extremamente populares. Linneu era como um astro do rock. Quando aparecia em Uppsala vestido de lapão, 400, 500 pessoas se aglomeravam para ouvi-lo. Ele fazia estudos do meio incríveis. Promovia encontros, piqueniques, dava grande valor a esses passeios. Ele devia ser incrível, porque quando observamos seus alunos, eram estudantes do mundo todo. Faziam um grande sacrifício em busca do que Linneu inspirava neles. Seu entusiasmo emocionava, intrigava. Ele era mágico. Linneu é amado e também temido.
Temido pelos contemporâneos que invejavam o grande número de seus seguidores. Amado por sua extravagância e descobertas surpreendentes. Ele deseja descobrir e compartilhar o conhecimento e, ao mesmo tempo, é incansável e dividido em seus pensamentos. Um astrólogo atual diria que seus traços de personalidade são típicos de um geminiano. Ele gosta do sucesso, então, talvez um de seus muitos retratos possa nos mostrar um relance de sua personalidade mais profunda. Separando os dois lados do seu rosto, talvez se possa ver o dilema de dois tipos de sentimento. Um lado mais carinhoso, que acho que era o do professor amigo. E este é o que provavelmente lhe lançaria um olhar severo se você dissesse: cadê meu marido? Ele não voltou da excursão a que você o mandou. Ele escreveu muito sobre si mesmo. Muita gente escreveu muito sobre ele. Era um tipo de celebridade. Então, há mitos, há histórias que pessoas, sem dúvida, inventaram através dos anos. Mas o que acontece é que ele aparece na história como uma pessoa muito completa. Sabemos que Linneu passava noites a fio acordado quando categorizava plantas, animais e peixes. Parece que ele era incansável. Quando será que ele dormia? Fica a pergunta. Confirmando seu amor pela natureza com seus animais e plantas, Linneu tem uma cacatua, macacos, porquinhos da Índia e um guaxinim domesticado, presente do rei. Contudo, quando seu guaxinim é morto por um cão, Cal fica feliz. Agora ele pode fazer a autópsia de um guaxinim. Linneu é uma figura controversa no mundo acadêmico. Muitos contestam suas teorias e muitos as aplaudem. Linneu choca o mundo com suas teorias revolucionárias sobre sexo e dá uma linguagem comum ao mundo da botânica. Seu sistema binomial dá a cada planta uma espécie de sobrenome e um nome descritivo. Mais tarde, Charles Darwin usará a classificação estabelecida por Linneu e a desenvolverá na sua teoria da evolução, alegando, entre outras coisas, um relacionamento entre homens e macacos. A questão de Linneu é que, quando codificou os nomes, ele reconheceu implicitamente a ocorrência da evolução. E isso foi 100 e poucos anos antes de Darwin. Na verdade, ele disse que se uma coisa pertencia ao mesmo gênero, supunha-se que tinha um parentesco. Se há um parentesco, há um antepassado comum. É isso que quer dizer parentesco. Então, na verdade, ele era um grande evolucionista. Classificar na mesma ordem a espécie humana e os macacos é extremamente controverso no século XVIII. É até blasfêmia. O homem criado à imagem de Deus entre os animais? Como ele pôde? Afinal, o homem tem uma alma. Foi chocante para muita gente. Quando Darwin escreve seu livro A Origem das Espécies, ele tenta apresentar a teoria do que ocorreu quando o homem evoluiu do macaco. Ele escreve sobre Linneu, admira Linneu e presta-lhe uma homenagem, porque ele foi o primeiro biólogo a ter a ousadia de classificar a espécie humana entre os macacos. Sua classificação das plantas em 24 classes é reforçada nos estudos atuais do DNA. Uma das grandes inteligências atuais no assunto tem grande respeito por seu predecessor. Linneu abriu o caminho para Charles Darwin, que tentou dar uma explicação de como surgiram essas diferentes formas de vida.
E no tempo de Darwin também viveu o monge Mendel, cujas leis da hereditariedade surgiram há cerca de 150 anos. Então, eles formularam o conceito do gene e abriram um caminho para o trabalho que Crick e eu fizemos, que é descobrir a estrutura molecular do gene. E nós abrimos caminho para os últimos 50 anos, o que agora possibilita a leitura do DNA. Quero viver muito mais, porque acho que nos próximos 20 anos muitas coisas vão ser descobertas. A vida não vai mais ser a mesma. Por exemplo, o homem sueco vive cerca de 5 anos a mais do que qualquer outro homem na Europa. Por quê? Está tudo no seu DNA. Talvez a maior contribuição de Linneu seja seu sistema binomial. Seu sistema de dar nome às plantas e animais é um tipo de chave para memorizar. E ele faz isso atribuindo um nome de gênero, que é como um sobrenome que vem primeiro, e depois o nome da espécie. Na Suécia, essa flor se chama maskrus. Na minha terra, Wyoming, é dandelion. No Brasil, dente de leão. Na China, deve ser bubujudal, quem sabe. Mas Linneu tinha 2 palavras para descrever essa flor. Taraxacum officinale. Em qualquer parte do mundo, da Patagônia à Sibéria, na Argentina, Japão, se você disser essas 2 palavras, Taraxacum officinale, todos os botânicos vão saber do que se trata. Então, Linneu pôs ordem nesse enorme caos. Essa é a força do seu nome e do sistema binomial. O trabalho mais importante e celebrado, já publicado pelos suecos, chama-se Systema Naturae de Linneu. E esta é a sua antiga cópia da primeira edição, que foi impressa na Holanda em 1735. Aqui podemos ver a página do título e ver também, na letra do próprio Linneu, Exemplar Auctoris, isto é, cópia do autor. A ideia de Linneu é liberadora e simples. Pístilos e estames. É só contá-los e tem-se as classes. A primeira edição do Systema Naturae tem 7 grandes duplas e as edições seguintes vão ficando cada vez mais volumosas. A 12ª edição tem surpreendentes 2.374 páginas. 500 cópias foram impressas na primeira edição, cópias que ocasionalmente ainda hoje surgem no mercado. A última que apareceu na Suécia foi vendida por quase 300 mil euros. O PhD Owe Hedgelin é especialista em Linneu e localizou quase 50 cópias em todo o mundo, como esta aqui, na biblioteca de Chiba, perto de Tóquio. É considerada um de seus maiores bens. No Japão, a popularidade de Linneu ainda é forte, desde que um de seus discípulos chegou ao país no século XVIII. O imperador Akihito é seu grande admirador e conhecido botânico também. Ele fica visivelmente emocionado quando lhe mostram a cópia pessoal de Linneu do Systema Naturae e a estuda com cuidado. Se observarmos na 6ª coluna, vamos encontrar o lagostim. E procurando o número de pernas, vemos 12. Mas alguém, que foi o próprio Linneu, mudou o número 2 do 12 para 0. O lagostim tem apenas 10 pernas. Então, foi um erro de impressão corrigido pelo próprio Linneu.
Linneu ficaria entusiasmado de colaborar com o internacionalmente aclamado fotógrafo Lennart Nilsson. Suas fotografias, que usam técnicas avançadas, agora podem revelar a vida sexual das plantas. Linneu tinha extremo interesse na vida sexual das plantas. Ele chega ao ponto de espioná-las à noite e esperava confirmar com um microscópio suas teorias de reprodução. Os microscópios de 1700 não podem competir com a tecnologia de hoje, mas Linneu faz uma suposição bastante acurada. Afinal, ele está no caminho certo. Utilizando instrumentos fotográficos de alta tecnologia, o fotógrafo Lennart Nilsson confirma as teorias de Linneu. Isto é pólen, 7 ou 8 grãos no útero da flor. Dá para ver como, um pouco mais tarde, o tubo do pólen se estende e vai até o óvulo pronto para a reprodução. Cada flor tem um óvulo que pode ser fertilizado. Linneu via as plantas como pessoas. Ele foi para a Lapônia, descobriu uma nova espécie de Andrômeda e desenhou uma mulher nua. Qualquer aluno meu que olhe uma planta e desenhe uma mulher nua, ou passou o tempo demais na floresta, ou vê as plantas de uma forma bem diferente. Ele gostava de chocar. Ao fazer isso, ele ajudava as pessoas a se lembrarem. Se você se choca com alguma coisa, não se esquece. Então, acho que ele era extremamente inteligente para ensinar. Os paralelos que Linneu estabelece entre a reprodução de plantas e a de humanos são arrojados. O que é estranho é termos tanta vergonha de certas extremidades. Todas elas não são partes de nós mesmos? Linneu dá palestras sobre sexo e as impressões registradas por seus alunos são, no mínimo, surpreendentes. Malena Ivarsson, a mais conceituada sexóloga da Suécia, se impressiona com as opiniões corajosas e controversas de Linneu sobre sexo. O que mais me impressiona é seu pensamento progressista. Aqui ele diz, por que não podemos falar sobre isso? Sabemos quais órgãos temos, como são feitos e o que fazer com eles. Por que deve ser tão difícil falar sobre isso? Mas 300 anos depois, ainda é difícil falar sobre o assunto. Aqui temos o sistema sexual de Linneu, que envolve contar os estames e pistilos das plantas para colocá-las em diferentes classificações. E é claro, às vezes, temos 2 flores masculinas num canteiro para uma flor feminina. Outras vezes, para maior horror dos ingleses, eram 10 flores masculinas para uma feminina. Isso leva o assunto sexo para uma atividade que sempre encantou as mulheres na sociedade britânica. Colher plantas e prensá-las em um livro. De repente, sexo não podia ser ignorado e algumas pessoas ficaram muito horrorizadas com esse sistema. Imaginem a situação. Era uma época em que a igreja dominava e mandava no que devíamos ou não fazer. As pessoas se confessavam ao padre. E surge esse homem contundente dizendo que devemos falar sobre sexo, que é natural. Quando o homem se aproxima e toca a mulher, o sangue pulsa nele, fazendo o sêmen fluir por seus testículos entumecidos. Ela, por sua vez, pode ajudar, brincando com ele. Posso garantir que isso vai deixá-lo ainda mais enrijecido e suscetível, sentindo que lugar ele deve tomar na vulva. A maioria das pessoas se interessa muito por sexo. E acho que ele tinha um pouco de obsessão por isso.
Como todo anunciante sabe, o sexo é um bom meio de vender coisas. E eu acho que Linneu sabia disso. Sua faca a cortava. Ele a estocava com seu grande instrumento. E era preciso um trabalho árduo. Ele tinha de mover seu traseiro várias vezes antes de penetrar. Acho que ele tem uma perspectiva surpreendentemente humana da mulher, porque naquela época ela não tinha muito valor. Mas ele enfatiza que ela também deve sentir prazer. E aqui há um trecho em que ele afirma isso. Se você usa violência, ela não vai sentir nada. Ele vê valor no prazer das mulheres. Acho que Linneu se interessava por sexo. Há muitas indicações de que ele era uma pessoa sexualmente ativa. Os discípulos de Linneu viajam para os 4 cantos do mundo. Contudo, no final do século XVIII, o Japão é um país fechado. É uma terra governada por shoguns e os estrangeiros só podem entrar eventualmente. Mas um discípulo de Linneu, um sueco chamado Thunberg, chega das Índias Orientais num navio mercante e consegue ir até Nagasaki. Intensamente vigiado, ele acaba conseguindo reunir e classificar as plantas do país da forma como seu mestre havia lhe ensinado. Seu trabalho, Flora Japônica, é um dos tesouros nacionais do Japão. Thunberg ficou aqui por cerca de 1 ano e meio, se não me engano. Aqui, nesta pequena e incrível colônia, construída no que era uma ilha artificial há 300 anos. Também descobrimos que muitas crianças aprendem muito mais na escola sobre Thunberg do que sobre Linneu, o grande mestre por trás de tudo isso. Thunberg é muito respeitado aqui, porque ele deu nome à maior parte das plantas daqui do Japão. Isso dá a ele um lugar de honra. O que ele fez lhe trouxe grande respeito. Os livros estão em exposição. E um mostra a camélia, a qual ele deu nome. É uma flor abundante aqui em Nagasaki. E eles se orgulham do fato de Thunberg ter lhe dado o nome. Discípulos como Thunberg ajudam a espalhar a palavra e o trabalho de Carl Linneu. Eles mapeiam a natureza em todo o mundo e pregam suas opiniões revolucionárias sobre o sistema sexual do mundo das plantas e do mundo animal. A missão de Linneu de classificar toda a natureza está obtendo sucesso. Imaginem, naquele tempo, mandar seus alunos para todas as partes do mundo para coletar informações e reuni-las em um dicionário global. Linneu fez isso de um lugar muito remoto, com conhecimento limitado do que tinha, guiado apenas por sua visão. Acho, no mínimo, extraordinário. Linneu não era uma pessoa modesta. Antes de sua morte, ele escreve nada menos que 5 autobiografias. Os gênios raramente são reconhecidos em seu próprio tempo, mas Carl sabe quem ele é, e exatamente porque está aqui na Terra. Ele se considera, literalmente, um presente de Deus para a humanidade. Há diferentes tipos de cientistas. Alguns fazem o trabalho em silêncio, dificilmente são publicados. Pode levar décadas antes de serem reconhecidos. Linneu deve ter começado dessa forma. Mas, pelo que sei, ele acabou sendo reconhecido no seu tempo como gigante da ciência e foi apreciado por outros cientistas e importantes artistas e pessoas cultas de todo o mundo.
Então, embora ele vivesse em um lugar bem remoto, diria que foi reconhecido como a pessoa que era, ou como o gigante da ciência que era, antes de morrer. Quando se olha a magnitude absoluta de seu trabalho, a palavra abundante parece inadequada. É difícil imaginar como ele achava tempo. Grande parte de seu trabalho, inclusive a volumosa correspondência, está arquivada aqui, na Sociedade Linneana, em Londres. Há uma carta, em particular, que temos aqui. Ela é de Jean-Jacques Rousseau, que a escreveu para Linneu. É basicamente uma homenagem de Rousseau a Linneu e termina com as palavras: eu leio seus trabalhos, eu os estudo, eu medito sobre eles. Eu o reverencio e o estimo com todo o meu coração. Jean-Jacques Rousseau. Até hoje, Linneu continua a inspirar novas gerações de naturalistas. Quando o Gothenburg, uma réplica do navio da Companhia das Índias do século XVIII, partiu em sua viagem inaugural ao Extremo Oriente, um grupo de cientistas estava a bordo para seguir o caminho de seus predecessores, 250 anos antes. Essa gente e sua coragem nos inspiram. Quando se pensa no que eles deixaram para trás quando partiram para as longas viagens, mesmo que conhecesse nesses países mais do que imaginamos, foram aventuras impressionantes, das quais nem tinham certeza se voltariam vivos. E, na verdade, nem todos voltaram. Hoje trabalhamos com uma coisa que Linneu nem poderia imaginar, o DNA, o código genético. Temos uma maneira completamente diferente de estudar a informação genética. De alguma forma, precisamos atrair os jovens e mostrar a eles que é emocionante, que é possível fazer coisas interessantes, que se pode viajar para lugares distantes, mergulhar no fundo do mar, ir até os vulcões e coletar em habitats interessantes. Porque se não formos até lá fazer isso, não vamos descobrir o que ainda falta e não vamos ter sua descrição e não será possível preservar. Novas espécies estão em toda parte, esperando para serem descobertas. Muitas em lugares que jamais poderíamos imaginar. Um grande projeto meu foi estudar a flora da Somália e já trabalho nisso há 18 anos. E agora, finalmente, o estudo da flora está concluído. Então, esse projeto chegou a um final feliz. Esta planta vai ser chamada de Echinopsis thulinii, em homenagem a seu descobridor, que, obviamente, sou eu. Então, esse é o nome que esta planta terá, e eu não me importo com isso. Eu posso sentir uma ligação com esta planta, mesmo que, talvez, não seja a mais bonita. Discípulos modernos do grande homem, seguindo suas pegadas. Linneu nunca viajou para terras muito distantes, mas trabalha duro a vida toda para cumprir sua meta de classificar e dar nome a cada criatura viva debaixo do sol, ou dentro do mar. Sua carreira chega ao auge, suas obras e seguidores devotados se espalham pelo globo. Como cavaleiro, ele agora pode cuidar mais de suas necessidades pessoais. Compra uma propriedade chamada Hammerby, um lugar maravilhoso de isolamento e reclusão para sua família. Agora,
Ele já tem 7 filhos. Infelizmente, 2 deles morrem jovens. À medida que envelhece, Linneu passa cada vez mais tempo em Hammarby. E quando sofre um derrame, é aqui que ele encontra paz. Vai perdendo o contato com a realidade e esquece os nomes que ele mesmo dera às flores que tanto amava. No entanto, seus preciosos conhecimentos são preservados por aqueles que seguem seus passos. Um gigante do conhecimento científico agora voltou à Terra de onde veio. Carl Linneu deixou uma enorme coleção de plantas, animais, minerais, escritos e muitas bocas para alimentar. Sua viúva, Sarah Lisa, precisava de dinheiro e vendeu toda a sua biblioteca para o colecionador inglês James Edward Smith. Sofri muito para estabelecer as bases de uma sociedade aqui. Ela se chama Sociedade Linneana. Mas diz a tradição que ele não era o único interessado no trabalho de Linneu. Há uma história de que quando o rei da Suécia descobriu que a obra tinha sido vendida para a Inglaterra, ficou irritado. Ele mandou um navio de guerra seguir o navio que levava a obra para impedir que chegasse à Inglaterra, mas chegou tarde. Acho que essa história não é verídica, mas é muito boa. Linneu escreveu mais de 300 dissertações científicas e 70 livros. Ele e seus seguidores coletaram e deram nome a mais de 8.000 plantas e a 4.400 animais. Ele tentou dar nome, o que nos parece impossível de fazer a cada criatura. Plantas, animais, minerais, vírus, mas também deu informações sobre o que chamamos de sistema sexual. Isso, de certa forma, foi o início do evolucionismo, pois nos permite relacionar certas plantas dentro de um grupo e usar esse sistema universalmente. Foi uma revolução. Hoje nos baseamos nisso. Ainda não usamos seu sistema sexual. Certamente usamos seu sistema binomial. Agora observamos os parentescos e o parentesco evolutivo nas plantas. E ele indicou esse caminho. E ele também se via como um intérprete dessa maravilhosa obra de Deus. Ele disse que Deus o escolhera para explicar para toda a humanidade como a obra de Deus é maravilhosa. Há certos cientistas de natureza gigantesca, como Galileu, Newton e Linneu, pertencem à mesma categoria. Está entre os maiores cientistas que já existiram. Ele viu coisas que ninguém tinha visto antes, o que era muito surpreendente naquela época. Todos nós, cientistas comuns, podemos colher informações, fazer pequenos avanços o tempo todo. Mas, ocasionalmente, em raros intervalos, chega alguém que reúne tudo e promove um avanço gigantesco. Acho que Linneu foi um desses poucos.